30. Esses são os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro que aguardam uma análise na Câmara dos Deputados. É um recorde. Até o fim de maio, em 17 meses de governo, Jair Bolsonaro teve uma média de quase 2 pedidos de impeachment por mês. Para fins de comparação, Fernando Collor teve 29 pedidos de impeachment em 30 meses de governo, uma média bem menor de menos de um requerimento a cada 30 dias. E Dilma Rousseff, 68 pedidos em 67 meses, ou um por mês. O levantamento das petições que pretendem afastar Jair Bolsonaro da presidência foi feito pela agência pública. Na página, a ferramenta permite que você acompanhe a tramitação de cada um desses documentos. A gente vai deixar o link na descrição. Pelas regras, qualquer cidadão pode pedir o afastamento do presidente, desde que com base na Lei 1079/50, a lei do impeachment. Não existe uma obrigação ou prazo determinado para que a Câmara dos Deputados coloque o pedido em votação. O tempo é o tempo da política, né? A gente não pode colocar mais lenha na fogueira. Como eu disse, né? Da mesma forma que eu acho que essas manifestações que atacam as instituições democráticas, elas são gravíssimas, né? E uma decisão política de um impeachment ela precisa ser muito bem avaliada, para que a gente não gere mais conflitos e mais desarmonia e mais crise. O mais antigo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro está aguardando análise há mais de 450 dias. O requerimento, de 13 de março de 2019, foi protocolado pela advogada e artista plástica Diva Maria Piedade Vieira dos Santos, de São Paulo. Ele foi motivado por uma postagem do presidente no Twitter. No dia 5 de março de 2019, Bolsonaro colocou na rede um vídeo de Golden Shower, considerado de forte conteúdo pornográfico. A cena tinha sido gravada em um bloco de carnaval. Para a Diva Maria, a conduta imprópria do presidente está tipificada no artigo 9º da Lei do Impeachment, que cita procedimento de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Quando esse primeiro pedido de afastamento foi protocolado, Jair Bolsonaro era presidente há apenas 2 meses. E o vídeo de conteúdo explícito nem tinha sido o primeiro escândalo do seu governo. Antes disso, tinham estourado o caso Queiroz e o esquema de candidatas laranja do PSL, que então era o partido do presidente. Como ontem a Folha de São Paulo querendo me ligar ao problema de Minas Gerais. Um esgoto a Folha de São Paulo. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro, vai ser difícil. Continuem mentindo. Ao todo, 524 pessoas e organizações já pediram o impeachment de Jair Bolsonaro. O pedido com maior adesão é recente, foi protocolado no dia 21 de maio. Ele é assinado por mais de 400 organizações sociais, juristas e personalidades públicas, além de partidos como PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCB, PCO e o Unidade Popular. De acordo com esse pedido, Jair Bolsonaro violou 5 artigos da lei do impeachment ao participar e apoiar atos antidemocráticos, tentar interferir na Polícia Federal e adotar posturas nocivas diante da pandemia de coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Um dos 30 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro é assinado por um detento, João Pedro Bória Caiado de Castro, atualmente preso em São Paulo. O documento foi escrito à mão, em papel pautado, e não foi a primeira vez. João Pedro fez a mesma coisa na época do governo de Dilma Rousseff. Atualmente, João Pedro acusa Bolsonaro de concorrer para que se perpetre crime contra a segurança interna, de acordo com os artigos 4º e 8º da lei do impeachment. As ações presidenciais listadas para justificar a reclamação são ocultar estar doente e interagir com a população sem máscara, apoiar movimento contra os poderes legislativo e judiciário com aglomeração, fomentando a disseminação da epidemia, não agir em momento oportuno para fechamento de fronteiras e levar a erro de comportamento da população ao minimizar a pandemia. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará.
Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. O militar aposentado João Carlos Augusto Melo também quer ver Jair Bolsonaro fora do cargo. Ele impetrou 2 pedidos de impeachment contra o presidente. Neles, elenca mais de 30 crimes. No passado, João Carlos foi outro que também protocolou um pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Em uma breve entrevista para a agência pública, o ex-militar falou de suas motivações para tirar o atual presidente. Elas são: morte da vereadora Marielle em volta de manobras e de embustes para induzir o povo e a justiça a erro, ataques às integridades morais de pessoas, desativação da biblioteca da presidência para dar espaço a gabinete para a esposa, mentiras sobre a economia brasileira, blindagem dos filhos, desrespeito às instituições, mentiras sobre o Covid. 2 ex-aliados de Jair Bolsonaro também entraram com pedidos de impeachment: o deputado Alexandre Frota e a deputada Joyce Hasselmann. Entre outras coisas, Joyce acusa o presidente de fraudar o Diário Oficial da União quando publicou a exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, assinada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moro negou ter assinado o documento. Hoje, a Secretaria-Geral da Presidência admitiu em um ofício encaminhado à Polícia Federal que Sérgio Moro não assinou o decreto de exoneração do ex-diretor Maurício Valeixo. A informação foi dada depois da PF pedir detalhes sobre a elaboração deste documento para apurar o crime de falsidade ideológica. O MBL, Movimento Brasil Livre, que em 2018 apoiou abertamente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, é outro que agora quer tirar o presidente do Palácio do Planalto. Em seu pedido de impeachment, o MBL acusa o presidente de violar os artigos 4º, 6º, 7º e 9º da lei do impeachment. Os principais crimes seriam interferência política na Polícia Federal, falsidade ideológica e participação em atos antidemocráticos. Para a agência pública, o coordenador nacional do movimento, Renan Santos, disse: abundam tanto crimes de responsabilidade quanto crimes comuns. Essa interferência na Polícia Federal que substancia nosso pedido de impeachment é só um deles. Agora, crime de responsabilidade tem aos montes. Ele cometeu mais um nessa reunião ministerial divulgada pelo STF. Essa declaração de armar a população contra prefeitos e governadores na questão da quarentena. A postura dele também no Covid-19. Muitas acusações são recorrentes nos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Pelo menos 14 deles citam sua postura diante da pandemia e também manifestações antidemocráticas. 10 pedidos falam em interferência na Polícia Federal e ataques à imprensa. E 8 destacam em algum momento sua defesa da ditadura militar. A lista de crimes é longa. Quem vasculhar os pedidos vai encontrar ainda acusações de atentado contra a Amazônia, atentado contra povos indígenas, comentários hostis em relações internacionais, censura, racismo, machismo, xenofobia, crimes de ódio, abuso de poder, liberação nociva de agrotóxicos e até tráfico de drogas. Em junho de 2019, a polícia de Sevilha, na Espanha, apreendeu 39 quilos de cocaína na bagagem do sargento Manuel Silva Rodrigues. Manuel integrava a comitiva presidencial que viajava para o Japão. Jogou fora a vida dele, jogou na lama o nome de instituições, prejudicou o Brasil também um pouco. Mas acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer instituição. Lamento tudo ocorrido, né? A esmagadora maioria dos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro foi protocolada em 2020. Só em abril deste ano foram 11. A maioria no fim do mês. Em 24 de abril, quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o governo, foram 2 pedidos em um único dia. No dia 27, 3 pedidos. E ainda mais um no dia 29. Depois da saída de Moro e até o fim de maio, Bolsonaro encarou em média um pedido de impeachment a cada 3 dias. Antes disso, eles eram um a cada 27 dias.
É possível que mais pedidos de impeachment ainda não tenham sido colocados na pilha de Jair Bolsonaro por causa da pandemia de coronavírus. O último requerimento protocolado na Câmara dos Deputados no dia 27 de maio é de autoria do professor de idiomas Roberto Lourenço Cardoso, que mora em Bauru, São Paulo. O documento foi escrito em 11 de março, mas a restrição de acesso à Câmara por conta da pandemia atrasou o protocolo. Para a agência pública, o professor disse: Nunca tinha feito um pedido de impeachment. Dá para escolher os crimes de responsabilidade que ele, Bolsonaro, cometeu. Por exemplo, ele não segue o princípio da impessoalidade. Ele querer botar o próprio filho para ser embaixador dos Estados Unidos é uma coisa sem cabimento. Como meu pedido foi feito faz tempo, não tenho os fatos mais recentes, como as tentativas de interferência na Polícia Federal. Citei ataques à democracia e situações de quebra de decoro do cargo. Apenas isso. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Alberto acompanhado da Karen e vestindo essa camiseta maneira aí do Mega Man. O Alberto tem uma mensagem para Karen, porque o dia 12 de junho, que já tá para chegar, é muito importante para os dois. Diz ele: somos pessoas tão diferentes, mas tão parecidas. Sou grato pelo seu amor nos últimos 4 anos. Espero que nosso amor se multiplique e fiquemos ainda mais conectados. Te amo pra sempre, Karen. Beijo, gente. Valeu!